Foi o que eu falei, né? Muito amor, acolhimento, abraço. Essa é a Marta. Ela falou um ponto muito importante da consulta. A Marcinha citou que a gente precisaria de meia hora e 30 minutos a uma hora para fazer uma consulta de primeira vez. É verdade. Mas eu acho que quando a gente gosta do que faz e tem interesse que o paciente melhore, como é que eu faço, né? Depois, no final da consulta, apareceu alguma coisa nova? Está doendo em algum lugar? Uma pereba, o olho ficou inchado? Não, não tinha nada disso. Então, assim, você faz ele lembrar de algum evento, porque aí ele vai falar para você. Então, às vezes, com tempo curto, mas você tem que otimizar. Pergunta que é importante, né? Porque ele vai lembrar do que aconteceu com ele, porque para ele é importante, né? Bom, agora eu vou apresentar um colega também muito querido, que eu conheci em congresso. Eu tenho sempre uma história. E aí, por um acaso, ele atendeu a minha prima. E a minha prima tinha que fazer uma colono, e ele falou assim, eu vou te dar uma lista de médicos que fazem colonoscopia. Aí ela falou, eu posso fazer com a minha prima? Aí ele, quem é a sua prima? É a Marcelina. Ah, claro, pode fazer. E aí é uma história muito grande que eu não posso contar aqui, mas que teve um final feliz. Ela teve um diagnóstico de doença inflamatória intestinal, porque ela tinha um pioderma gangrenoso. E, na realidade, ela não era um pioderma, ela estava se tratando errado e ela teve esporotricose. Durante quase um ano, ela foi tratada errada e ela quase morreu. E a gente junto, Antônio Carlos, ele fala que eu participei do caso, eu só com a prima, porque quem estudou o caso foi o Antônio Carlos, o Ricardo, dermatologista, e ela está aí, graças aos dois. Então, é um elo de amizade muito grande. Com muito prazer, eu apresento o doutor Antônio Carlos Moraes, gastroenterologista, diretor da gastroenterologia da Rede DOR, mestre em gastrologia do FRJ e membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Esse caso foi emblemático mesmo. O caso foi encaminhado para mim como pioderma gangrenoso, sendo tratado como pioderma gangrenoso, ocupava a barriga abdominal inteira. Eu achei aquilo estranho e a doente tomando infliximab e aquilo disseminou. Foi uma doente gravíssima, e a família muito presente, foi muito gostoso. Bom, queria agradecer. Bom, o nosso encontro pelo menos não foi em maquiagem, foi em algo mais raro, mas eu já frequentei muito negócio de maquiagem, porque eu tenho filha e quando viajava elas me davam uma lista. Tem uma tal de uma Sephora que eu frequentei muito, né? E o duro era traduzir do português para o inglês. Então eles diziam assim, pai, eu quero base. E aí quando eu ia lá na Sephora, a mulher perguntava, mas base? Aí eu dizia, sei lá, bottom, base. Não sei, não tinha a menor ideia, né? Aí depois inventaram a Amazon, e aí passou a entregar no hotel, e isso foi um alívio fantástico, porque tem lojas que as luzes confundem. Para mim, a Sephora, o cheiro me confundia, me deixava tonto ali. Mas eu queria agradecer o convite da Marta, e é uma honra estar aqui. Marta, para mim, é uma referência no trabalho da BCD, e eu coordeno toda a Rede DOR, a gastrologia da Rede DOR toda, tenho a honra de ser o diretor de gastrologia da Rede DOR, e nós temos a GastroDOR, que é o maior serviço da América Latina de doença inflamatória intestinal. Nós atendemos 17.600 pacientes ano passado com o CID-K50 e o CID-K51. Isso foi feito em 2021 e talvez você não saiba, Marta, mas isso surgiu por sua causa. Exatamente por sua causa. Quando você publica a jornada do paciente, a jornada do paciente me tocou profundamente quando a gente viu ali de 5 a 20 idas à emergência para ter diagnóstico. 3 anos e meio para ter diagnóstico. E aí eu comecei a levantar nas nossas unidades e a realidade não era diferente. Então, eu disse, bom, eu não estou muito longe da aposentadoria, eu quero que o meu sonho seja reduzir pelo menos
em uma parte da rede privada, que esse diagnóstico, que essa jornada do paciente seja melhor. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso de uma maneira muito bacana. Bom, a mim coube hoje falar sobre as complicações das doenças inflamatórias intestinais, e eu gosto sempre de ajustar a minha linguagem com quem está me ouvindo. Quantos são médicos aqui? Quantos são enfermeiros? Assistentes sociais? Ok. Então, vou tentar. Psicólogo, tem algum? Nutricionistas. Ah, opa! Dentista. Nutricionista é assim com a gente, ó. Cupicha, né? Pode passar o próximo. Eu passo, né? Eu passo. Então, falar de complicação da doença inflamatória intestinal é falar do lado feio da doença inflamatória intestinal. As complicações, elas podem surgir independentemente do tratamento, ou podem surgir, ou seja, elas foram pelo curso natural da doença, ou podem surgir porque nós demoramos a fazer diagnóstico, porque nós não tratamos de uma maneira adequada. Então, a complicação é o dark side moon da doença inflamatória intestinal. E algumas são muito graves, como a gente está vendo aqui, fístulas, estenoses que necessitam de cirurgia, e que algumas dessas complicações comprometem severamente a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, quando a gente divide as duas patologias, doença de Crohn e retocolite ulcerativa, eu vou falar um pouquinho das complicações de doença de Crohn e algumas que não se repetem tanto na retocolite ulcerativa. Quando a gente fala da doença de Crohn, sem dúvida nenhuma, estenose e fístula são as duas complicações que mais impactam nos nossos pacientes. Essas estenoses, a gente vai ver adiante, podem ser fibróticas, por processos que vão se cicatrizando, ou podem ser inflamatórias, porque a alça do intestino está tão inflamada que a luz do intestino vai diminuindo e o fluxo do intestino não se dá de maneira adequada. O carcinoma do colo, o câncer coloretal, quando a doença de Crohn compromete o intestino grosso e se traduz por uma pancolite pelo Crohn, quando todo o cólon é comprometido, e quando ela vai tendo mais do que 10 anos de doença. A cada década, a gente vai multiplicando alguns pontos do risco da doença inflamatória intestinal. E um ponto, que aqui as nutricionistas são as nossas grandes parceiras, o déficit nutricional, que agora, finalmente, tem sido mais valorizado pelo médico, mas até alguns bons anos atrás, o médico meio que passava batido pelo déficit nutricional e nós acabávamos encontrando o paciente chegando absolutamente caquético. Associado a isso, e eu não vou me prender, porque eu já sabia que a doutora Marta apresentava, a gente tem as manifestações extraintestinais, que algumas são concomitantes à patologia por si só, pelo curso natural da doença, mas algumas que também, quando o paciente não tratado ou tardiamente tratado, elas podem aparecer, e ela falou aí as principais. Então, um dos pontos que mais nos desafia, eventualmente, é quando o paciente chega, ou na emergência, ou no consultório, com um quadro ou sugestivo de uma estenose intestinal, e nós ficamos na dúvida se essa estenose é uma estenose fibrótica, porque a alça intestinal fibrosou, ou se é por um processo inflamatório onde o edema da alça intestinal é tão significativo que diminui a luz. Isso nem sempre é tão fácil para a gente diagnosticar. E aí a gente tem algumas dicas clínicas, algumas dicas laboratoriais que nos ajudam. Então, quando eu tenho manifestações clínicas inflamatórias, sugere que aquela estenose seja inflamatória. Quando eu tenho clínicas de obstrução ou de oclusão intestinal ou de suboclusão, sugere que seja fibrótica. Quando eu tenho uma calprotectina alta, sugere que seja inflamação. Quando eu tenho uma calprotectina normal, sugere que seja fibrótica.
Quando responde muito bem ao corticoide na fase aguda, sugere que seja inflamatória. Quando não responde ao corticoide, sugere que seja fibrótica. E na imagem, hoje nós trabalhamos, não vou dizer com tanta facilidade, porque a gente não uniformiza nesse país desse tamanho padrões de imagem tão facilmente, mas a gente consegue hoje caracterizar sinais de fibrose e sinais de inflamação. Quando nós olhamos as imagens, sejam por tomografia ou por ressonância magnética, nós temos sinais radiológicos que diferenciam quando essa imagem é fibrótica, quando essa imagem é inflamatória. E, às vezes, elas se sobrepõem. Eu tenho um doente que tem um comportamento fibrótico, mas associado àquele comportamento fibrótico, eu tenho também um processo inflamatório muito grande. Então, aqui eu estou vendo uma estenose, vejam que eu tenho o intestino aqui marcado nessa enteroressonância, mas eu tenho uma área aqui, nessa concentração de muito branco aqui, que mostra que ali passa com muita dificuldade o conteúdo intestinal e eu tenho uma dilatação amontante, a alça acaba se dilatando porque ela não consegue vencer aquela barreira que a gente tem. As características dessa imagem não apresentam, principalmente nos vasos que são vizinhos ao intestino, sinais inflamatórios. Ao contrário dessas imagens de estenose, em que principalmente os vasos e o espessamento da parede mostram sinais de atividade inflamatória. Então, o radiologista pode nos ajudar muito no diagnóstico diferencial entre uma estenose fibrótica e uma estenose inflamatória. Quando a gente fala em ambos, o primeiro ponto é muito bom senso e tranquilidade para que a gente não se precipite em medidas diagnósticas desnecessárias ou medidas terapêuticas inadequadas. Eu já recebi, não foi uma, nem duas, nem três, pacientes com estenose fibrótica sendo tratados com terapia anti-TNF, com terapia biológica, que não resolve fibrose. O caso é cirúrgico e não medicamentoso. O segundo é que a gente tem algumas medidas endoscópicas que conseguem nos ajudar, pelo menos a curto prazo, melhorando a qualidade de vida, que é dilatar o ponto de estenose. O outro ponto, quando a gente fala de uma estenose fibrótica, é que, indiscutivelmente, o tratamento desse paciente é cirúrgico. E, para isso, a gente precisa ter uma parceria próxima com o coloproctologista, com o cirurgião. Aqui está o Rinaldo, aqui está o Alexandre, que a gente fala toda hora quando tem um paciente. Por quê? Porque eles têm experiência em verificar qual é o momento cirúrgico daquele paciente. Há muitos anos atrás, eu tinha muito receio da cirurgia, acabava deixando essa cirurgia de uma forma tardia, onde a consequência era mais grave, e hoje eu estou muito seguro de que essas cirurgias de estenose fibrótica têm que ser o mais precoce possível. Então, discutir com o paciente, com o cirurgião, o caso e ter uma profilaxia pós-cirúrgica para que essa fibrose não volte a acontecer nos nossos pacientes. Uma outra complicação que lamentavelmente ocorre, é frequente, é quando a gente tem uma fístula. E para aqueles que não são médicos e às vezes não estão tão familiarizados com a terminologia, a fístula é como se fosse um pequeno túnel que sai de uma alça intestinal se comunicando com uma outra superfície, seja uma alça intestinal, seja a parede intestinal, a parede abdominal, seja uma outra víscera, bexiga, útero. Isso pode acontecer, ureter, e isso geralmente tem consequências muito grandes. Então, as fístulas, elas podem ser fístulas perianais, em volta do ânus, mas elas podem ser fístulas mais complexas, como essa que a gente está vendo aqui, que são fístulas enteroentéricas, de uma alça intestinal
para outra alça intestinal. E, às vezes, essa fístula traz uma das mais graves complicações da doença inflamatória intestinal, que é a perfuração do intestino, quando uma fístula vai para a cavidade abdominal, joga fezes na cavidade abdominal, que é estéril, e gera uma peritonite. Aqui são classificações de fístulas que eu não vou me prender muito, mas só para vocês verem que pode comprometer a bexiga, pode comprometer a vagina e pode comprometer a pele quando ela é uma fístula que exterioriza. Essas fístulas, na grande maioria das vezes, são perianais. A segunda forma mais comum é a enteroentérica. Então, quando uma alça intestinal perfura por uma outra alça intestinal. E isso muda o fluxo nutricional, o fluxo bacteriano e pode trazer consequências muito graves. Uma outra complicação é o abscesso ou as coleções perianais. Essa é uma foto de uma paciente que a gente teve contato, mostrando aqui uma região fistulosa e uma área de peremia muito grande, um edema, um enduramento e muita dor. Quando essa paciente chegou, a queixa principal dela é que ela não conseguia sentar para fazer as suas atividades do dia a dia. E essas fístulas, elas têm uma incidência que não são tão baixas na região perianal. Em torno de 20% dos nossos pacientes, 2 em cada 10, podem apresentar fístula perianal com consequências muito importantes. E isso traz uma morbidade significativa porque traz cicatriz, traz um ânus úmido constantemente, uma sensação de sujeira, uma sensação de incômodo, os abscessos que são muito dolorosos, essas lesões podem comprometer a inervação e a estrutura do ânus, levando a uma incontinência fecal e tornando esse indivíduo incontinente no controle das suas fezes e passa a ser um impacto muito negativo na qualidade de vida, além de dor. Aqui é um doente já tratado do abscesso, drenada e curetada essa fístula, o cirurgião vai lá, limpa essa fístula, esse abscesso, e coloca um sedenho protetor, que é, talvez quando se olha uma imagem muito negativa, mas que é muito útil e muito favorável ao doente. Como é que nós acompanhamos isso? Com ressonância magnética da pelve do períneo. É muito importante biopsiar a lesão, porque não raro, às vezes, nós encontramos lesão maligna. É muito importante que esse exame seja feito sob anestesia. Eu ainda escuto no consultório pacientes que contam episódios muito sofridos, muito dolorosos, de terem sido examinados em consultório com abscesso, com lesão perianal, sem sedação e com muita dor. Então, isso é uma tortura inaceitável, tá? Muito bem, então as fístulas perianais e enteroentéricas e retrovaginais, elas representam mais de 80% dos casos. Elas geralmente são complicações tardias da doença, mas elas podem preceder. A doença pode aparecer como uma fístula. E não raro você tem indivíduos que só apresentam fístula perianal sem que tenham necessariamente comprometimento outro do intestino delgado ou do colo. E esse é um momento muito difícil de decisão terapêutica para a gente, porque nós não temos uma outra base, temos que usar uma terapia biológica em dose mais elevada do que o habitual, mas é a principal causa dessas fístulas perianais, sem outra causa, estou dizendo, obviamente, fístulas complexas, fístulas mais graves. Normalmente elas indicam doenças que vão evoluir de uma forma mais grave e o diagnóstico então é feito por um exame sob sedação associado com o exame de imagem, a ressonância magnética. E é muito importante que a gente, então, use o antibiótico numa determinada fase, use a terapia biológica, porque são doentes que evoluem de uma forma grave, e não raro a gente deve também manter o imunossupressor. Um outro ponto que a gente deve ter muita atenção é o câncer coloretal,
tanto na doença de Crohn quanto na retocolite ulcerativa, mas quando o colo inteiro é comprometido. Então, pacientes com doença de Crohn pancolônica, doentes com retocolite ulcerativa pancolônica, quando todo o intestino grosso está comprometido, com mais de 10 anos de evolução sem remissão, são pacientes que aumentam em muito o risco do carcinoma coloretal. Então, essa, inclusive, é uma das razões pelas quais nós devemos buscar incessantemente a cicatrização da mucosa, a melhora da mucosa do intestino desses pacientes, quando nós recebemos um doente com uma doença pancolônica de tempo mais prolongado. Normalmente, a gente tem que se preocupar quando esse diagnóstico é muito precoce, com o tempo e com a extensão da doença. Isso pode levar à estenose colônica. Nós temos um professor aqui no Rio, o professor Edson Jurado, que ele diz sempre que, para ele, estenose de colo de doença inflamatória intestinal é igual a neoplasia de colo. Não vou dizer que sempre, mas é uma dúvida que a gente tem que ter muito grande e tem que biopsiar muito esses doentes para que a gente não coma mosca, né? Às vezes, nós temos que verificar se previamente esses doentes têm cirurgia de bypass, se eles já têm uma história prévia de carcinoma coloretal e, principalmente, se ele é um paciente que tem uma colangite esclerosante primária, que aumenta muito o risco de carcinoma de cólon para esses pacientes. Então, o controle desses doentes, seja com Crohn, seja com retocolite ulcerativa, é uma vigilância estreita. E a boa qualidade do atendimento para o doente com doença inflamatória intestinal é que a gente tem aquilo que em inglês se chama tight control, no português fica uma tradução meio esquisita, que é o controle rigoroso, onde vocês, enfermeiras, têm um papel muito importante, que é vincular o doente ao serviço, vincular o doente ao tempo que ele tem que fazer calprotectina, ao tempo que ele tem que fazer consulta, para que esse doente esteja bem controlado da sua doente. O esquema do ECO, da Sociedade da Organização Europeia de Crohn e Colite, é que a gente, depois de 8 a 10 anos, já passe a ter, a cada 2 anos, e aí por seguintes anuais, o controle do risco desse câncer de colo. E aqui a gente chega num ponto que a torcida aqui, a maioria é nutricionista, então chega no ponto que vocês gostam muito e nos ajudam muito, que são as deficiências nutricionais. As deficiências nutricionais, elas estão diretamente ligadas à gravidade de doença. Quanto maior a extensão, quanto mais grave é a doença, maior o risco que os nossos pacientes têm de déficit nutricional. E não se iludam, nós ainda recebemos, mesmo em estruturas de nível socioeconômico mais altos, doentes severamente comprometidos do ponto de vista nutricional. Eu recebi agora no consultório há pouco tempo um paciente com uma síndrome do intestino curto, Camila dividiu esse caso comigo, Camila Dur, e é uma coisa inacreditável o grau de desnutrição do paciente que chegou a gente, 1,5 de albumina, anasarca, ferro, índice de saturação transferrina de 3. Então, assim, um doente gravíssimo, né, que a gente precisou internar, 40 dias de internação, síndrome de supercrescimento bacteriano, enfim, um doente muito gravemente comprometido. E aqui o que a gente encontra mais frequentemente, albumina e ferro, eu considero padrões de quase que de atividade de doença. Ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, cálcio e potássio são os comprometimentos mais comuns que nós encontramos. E por que isso ocorre? Ou porque nós temos má absorção, ou porque nós temos ingesta inadequada, e não raro nós encontramos nesses pacientes autodietas, né? Inventam umas dietas malucas, ficam cortando alimentos que não tem nada a ver. Eu cortei glúten, eu cortei arroz, eu cortei feijão, eu cortei carne. Quando você vai ver, ele não está comendo nada, é um paciente que está desnutrido. E aí vale lembrar também que mesmo pacientes com sobrepeso
podem ser pacientes com sobrepesos, desnutridos pela doença inflamatória intestinal. E, na grande maioria das vezes, com perdas nutricionais, principalmente albumina, de braço dado com a retocolite ulcerativa. Voando para os poucos segundos que eu tenho aqui, eu vou falar da retocolite ulcerativa, onde hemorragia, megacólon tóxico, perfuração intestinal, fístulas e abscessos e o risco aumentado de câncer coloretal são as principais complicações da retocolite ulcerativa. Vejam que não são cenários dos mais atraentes. Esses são fotos que a gente recebe, não raro, no dia a dia do nosso celular. Eu disse outro dia para minha filha que se o ladrão roubar o meu celular, tem poucos nudes, porque volta e meia tem uns colegas aí que mandam os nudes, mas tem muito cocô, muita foto de vaso sanitário, e o ladrão ou vai devolver o celular, apavorado, que celular é esse, ou vai dizer, esse cara não é pedófilo, não é tarado, mas é muito mais maluco do que os outros que a gente encontra, porque isso aqui é foto exatamente recebida por telefone. O megacólon tóxico é uma complicação muito grave quando você tem um processo de dilatação súbita do cólon transverso. Essa dilatação súbita do cólon transverso gera uma proliferação bacteriana importante, que pode gerar septicemia, e esse é um quadro onde a gente precisa muito de uma ação multidisciplinar. O gastroenterologista, o cirurgião, o radiologista e o intensivista, de forma muito compacta, muito junta, para a gente decidir se o tratamento vai ficar só na esfera clínica ou se vai para a esfera cirúrgica. E na esfera cirúrgica, não raro, o tratamento é mais grave, é mais, porque a gente precisa fazer uma colectomia, e aqui a gente vê um cólon transverso com mais do que 6 centímetros. A hemorragia, 3% dos pacientes com retocolite ulcerativa têm hemorragia intratável, e a gente precisa ou de tratamento cirúrgico ou de uma intervenção radiológica, que é a embolização dos vasos. Hoje a gente tem essa vantagem, no hospital de grande porte, como eu trabalho quaternário, a gente consegue acessar isso, mas nem sempre é tão simples. E aí o cirurgião entra como o fator decisório se vai ou não operar esse nosso doente. Aqui é apenas para a gente mostrar que nada dessas classificações de complicação são feitas ao Deus dará. A gente tem parâmetros, a gente utiliza dados para classificar complicações. E aqui para mostrar que eu amo esse tipo de reunião que a gente está fazendo hoje aqui, a reunião multidisciplinar. Esse é um livro muito gostoso de ler, são os estereótipos entre o clínico e o cirurgião, que não é uma briga eterna entre o cirurgião e o clínico, pelo contrário, nós andamos de mão dada. Assim, o cirurgião se comporta, né? De uma maneira geral, é assim que o cirurgião se comporta, e nós, gastroenterologistas, aqui com a nossa humildade e tranquilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, no final do caso, é dessa maneira que a gente enfrenta o cirurgião. Muito obrigado, pessoal.